Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 74ª aula da nossa Escola Bíblica Online. São 74 domingos que nós estamos aí online, ensinando e também aprendendo a Palavra de Deus, amém? Então, que você esteja gostando, que você possa curtir, compartilhe na sua página do Facebook, do Instagram, que as pessoas também... Você aí se torna um missionário, levando a palavra de Deus, amém? Então, a aula passada, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e falamos sobre Paulo indo de Mileto para Jerusalém. Ali ele se encontra com os irmãos, se alegram muito, Paulo conta tudo o que aconteceu nesta viagem, e agora nós vamos para uma outra parte. Vamos lá, abra sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 22 a 24. A palavra de Deus diz assim: que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andar também ter mesmo guardando a lei. Então, poucos sabiam que Paulo havia chegado a Jerusalém. Então, Tiago era sábio, orienta Paulo como ele deveria se portar, né? O que deveria acontecer. Aceitaram o voto. Na verdade, Paulo queria ir a Jerusalém para cumprir um voto. Então, eles sabiam disso e alguns aceitaram o voto. Não sabemos exatamente qual é esse voto, mas o mais comum era o voto de nazireu, né? O nazireado era raspar a cabeça, não beber vinho, não tocar em cadáver, assim como foi feito com Sansão. Lembra disso, né? Então, o tempo para terminar o voto de Paulo era na festa que ele entregaria o voto na festa e teria aí cumprido o seu voto a Deus. Então, eles continuariam a vida deles, mas o que Paulo queria era pagar o voto, né? Mas Paulo deveria pagar para aqueles que queriam raspar a cabeça e finalizar esse voto. Paulo não precisava fazer isso em Cristo, coisa da lei. Mas a ideia de Tiago vai demonstrar da parte de Paulo respeito pelas leis. Não eram necessários, mas tinham pessoas que ainda o seguiam. Então, estamos num contexto de transição e isso demonstra respeito. Então, o que acontece? Nós temos ali judeus convertidos e temos judeus que ainda andam pela lei. Então, a lei não era mais necessária, agora é pela fé, né? Algumas coisas permanecem, outras não. Então, agora nós vamos ver esta transição, mas Paulo respeita tudo isso. Verso 25 a 26, quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse oferta em favor de cada um deles. Então, Tiago está falando a Paulo em relação aos judeus que precisa demonstrar uma boa vontade diante das leis, precisa demonstrar respeito. O templo é o templo de Herodes, né, em Jerusalém. Paulo, como orientado por Tiago, faz esse pagamento de sacrifício, faz o acerto da despesa de rasparem a cabeça. Paulo quem paga. É uma demonstração pública de respeito às coisas da lei para os judeus, para não criar mais confusão, né? Então, Paulo agora vai ser preso em Jerusalém.
Atos 21, verso 27 e 28. Quando já estavam para findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo. O agarraram gritando: Israelitas, socorro! Este é homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. 7 dias do voto que eles fizeram, judeus da Ásia, onde ficava a igreja de Éfeso, eles vieram de lá para a festa e começaram a gritar e colocar o povo contra Paulo. Aqui tem uma manipulação, na verdade, da parte deles, né? Então, o templo de Herodes tinha locais onde os estrangeiros não podiam entrar. Gregos, romanos, não judeus. Locais eram sinalizados. E a briga entre judeus e gentios parte daí, né? A acusação grave era crime com sérias consequências. Agora, verso 29 e 30. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo introduziria no templo. Agitou-se a cidade, havendo concorrência do povo, agamnando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Então tiraram Paulo para fora. Trófimo era um gentio de Éfeso, e eles inventaram um fato de estar com Paulo, inclusive no templo. Então tem festa, muita gente, o povo queria saber o que acontecia. Fizeram um ajuntamento de pessoas ali. Então não se sabe se Paulo foi arrastado para a rua ou parte fora, mas no templo, onde era reservado para os judeus, né? Não se sabe bem ali a localização. 31 e 32, procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo soldados e centuriões, correm para o meio do povo. E ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. O comandante da força era da guarda romana, mantinham a cidade em ordem, nas festas principalmente. Então, eles não podiam espancar Paulo sem ordem do Sinédrio. O Império Romano respeitava a lei dos judeus. Então, deixavam que eles cultuassem, que eles fizessem suas festas, mas determinadas atitudes dos judeus só poderiam ser tomadas com a ordem do Sinédrio. Então, o que acontece? Eles ligam aquela profecia de Ágapo, a perseguição pelos judeus a Paulo. Verso 33, 34, e aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fossem acorrentados em 2 cadeias, perguntando quem era o que havia feito. E na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Então ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. 2 cadeias, o comandante entende que se esse homem está causando tanto ódio na multidão, ele é perigoso e coloca algemas em Paulo. Ágabo também profetizou isso, né? E na fortaleza é o forte de Antônia, a base dos romanos que faziam a segurança da cidade, onde muitos soldados ficavam ali. Então, verso 35, 36, ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados os carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando, mata-o. Que povo, não, impressionante. Lucas nos dá a proximidade da vida de Jesus com a vida de Paulo, né? Uma multidão pedindo a morte de Paulo agora. Judeus contra a lei, tinha que ter julgamento. Então, Paulo agora vai apresentar a sua defesa diante da multidão.
verso 37 e 38. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublemou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? O comandante fica impressionado com Paulo falar grego, né, além do hebraico, e o comandante confunde Paulo com uma outra pessoa. Sicário era um judeu, membro de um grupo de terroristas, assassinos, inimigos dos romanos, e o líder era egípcio. Por isso colocou as algemas em Paulo, achando-o extremamente perigoso. Ligaram Paulo com esse sicário, né? Então acharam que Paulo ia fazer o mesmo estrago que fez ali contra os romanos. Verso 39 e 40, respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, e dizendo, né, Paulo vai agora apresentar a sua defesa. Então Paulo explica quem ele era, né? Paulo percebeu que ele estava sendo confundido por outra pessoa. Então ele queria trazer uma palavra ao povo. Paulo não perdia a oportunidade. Então quando Paulo fala a língua materna deles, consegue chamar a atenção daquele povo, né? Eles conseguem entender o que Paulo está dizendo. Então, capítulo 22, verso 1 e 2, Paulo então agora vai apresentar a sua defesa. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram maior silêncio. E continuou. Então, Paulo trata a todos com muito respeito. Tinha sido açoitado por eles, né? Preso ali agora, né? Que está algemado. Então, verso 3 e 4, eu sou judeu. Nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, seguindo a exatidão da lei de vossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Então ele faz uma qualificação de si mesmo. Paulo vai trazer autoridade sobre a sua pessoa, que veio criança para Jerusalém. Gamaliel era o mestre dos judeus, né? Ele era professor de Paulo. São elementos que todos podem confirmar facilmente, né? Ali no meio daquele povo. Caminho era o nome que eles davam aos cristãos, né? Paulo deve ter em mente até a morte de Estevão, quando ele diz que perseguiu e matou. Atos 5, 6, versículo, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deste recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. O sumo sacerdote e anciãos poderiam confirmar isso, o que Paulo está dizendo. Paulo narra a sua conversão, que está lá em Atos, capítulo 9, versículo 3, você pode ver. Paulo, então, fala do acréscimo ali, né, de meio-dia. É um dia claro, então não tem confusão mental nenhuma. E Paulo conta o seu encontro com Jesus, pontuando coisas importantes para esse povo. Versos 7 e 8, então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu
persegues. Ai, que lindo, né? Aqui acrescenta o Nazareno, né? Paulo usa para que as pessoas saibam de quem ele está falando. Então, era o Jesus de Nazaré. A multidão, então, estava curiosa, todo mundo curioso pelo que Paulo ia falar. Verso 9 e 10. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Então, tenha testemunho, né, de verem a luz, mas não ouviram a voz, né? Todos que estavam com Paulo ali, eles conseguiram ver aquela luz brilhante, mas eles não ouviram a voz, só Paulo ouviu a voz de Jesus. Então caía a ficha de Paulo de que estava perseguindo o próprio Deus. Então pergunta, o que fazer agora? Então, 11 e 12, ele tinha ficado cego por causa da luz, né, do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo. Cheguei a Damasco, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo também bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Então a luz cega só Paulo, a visão foi específica para ele e Paulo faz ali um resumo rápido para eles. Verso 13 e 14, veio procurar-me e pondo-se junto a mim disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. E nessa hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Então o justo era a designação dada ao Messias. O Deus de nossos pais, Paulo mostra que a revelação de Deus no Antigo Testamento tem continuidade em Jesus. E que Paulo foi escolhido de Deus, assim como Moisés e os profetas. Verso 15 e 16, porque terás de ser testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E agora, porque te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então o ministério de Paulo seria de testemunhar sobre Cristo e a sua obra. Todos os homens, gentios e judeus. Ali em Atos 9, Paulo recebe o Espírito Santo também. Verso 17 e 18, tendo eu voltado para Jerusalém enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Então Paulo tem uma visão, está ali no capítulo 9, verso 26 a 30. Nesse capítulo 22 que estamos lendo, verso 19 e 20, diz, eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tuas testemunhas, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos quais o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Então Paulo vai ser interrompido quando fala dos gentios. Até aqui a multidão ouve Paulo e não vai ter tempo de se defender. Então Paulo livra-se dos açoites. Verso 22 e 23, ouviram-no até essa palavra. E então gritavam dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando-se de si as suas capas, atirando poeira para os ares. Então a multidão ouve parte só da defesa de Paulo e querem matar, né? Eles protestam querendo a morte de Paulo. Verso 24 e 25, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza.
e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim chamava contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Além de tudo, Paulo entendia de todas as leis romanas. Paulo sabia de todas as coisas. Ele era muito inteligente, muito culto. Olha a importância de você estudar, né? De você se inteirar de todas as coisas que estão acontecendo, para que você não seja enganado, né? Então, os romanos usavam açoites para extrair informações e isso era ilegal. Amarrando as correias era um cinto, né? Já fala da profecia de Ágabo. Paulo guardou uma carta na manga para o último instante, né? Um cidadão romano. Até então ele não dizia que tinha cidadania romana. Então ele não poderia sofrer penalidade sem que ele houvesse sido condenado. E tudo isso então estaria fora da lei, porque somente Roma, o Império Romano, poderia condenar. Verso 26 e 27, ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. E vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? E ele disse: sou. Então o comandante vai conferir a história agora pessoalmente. Verso 28 e 29, e respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. E disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. E imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar. Então o comandante ironiza Paulo, achou que Paulo houvesse comprado o título de cidadão romano. Alguns vendiam esses títulos de cidadania e o que quer dizer que qualquer pessoa poderia comprar a cidadania. Ninguém colocou a mão em Paulo e o comandante fez procedimentos com Paulo de maneira errada, podendo sofrer punição por isso. Verso 30, no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Então Paulo agora estará perante o sinédrio, aqueles que levaram Jesus à cruz, né, o mesmo lugar. O comandante quer aparecer e encerrar o caso de Paulo. Se a multidão queria matá-lo, é porque tinha feito alguma coisa errada. Agora, Paulo livra-se dos açoites e vai estar diante do sinédrio. Nós vamos parar por aqui, né? E espero que você esteja aí gostando das aulas, você esteja participando, né? É muito importante isso. Nós aqui estamos nos esforçando neste tempo difícil. Eu acredito que vamos continuar com essa escola bíblica online. Está tendo um bom resultado. Pessoas, às vezes, da igreja não assistem, mas pessoas fora dela assistem, mandam ali recados, se comunicam com a gente, elogiam as nossas aulas, e eu fico muito feliz com isso, porque afinal de contas eu faço ainda esse curso, vai até janeiro de 2022, para poder estar ensinando vocês. A gente tem todo um trabalho e todo um zelo pela palavra de Deus, para que você não seja enganado. Amém? Nós vamos estar aqui terminando esta aula. Que você tenha um excelente domingo aí com a sua família. Fique junto com Jesus, não deixe dele, porque vale a pena andar com ele. Você tem obras de milagres, de maravilhas, mas fora isso você tem a sua salvação, entenda bem isso. E tenha aí um excelente domingo na presença de Jesus. Um beijo grande no seu coração, fica com Deus.